Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Eu queria que agora você abrisse comigo a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 9. Diz assim: Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Amém? Até aqui. O tema da mensagem essa noite é: não se desespere, Deus está enxergando as suas lágrimas. Amém? Não se desespere, Deus está enxergando as suas lágrimas. Não se desespere, meu irmão. Eu não sei se você está desesperado agora, ou se você já ficou desesperado no passado, ou talvez, sem saber, no futuro, alguns poderão se encontrar numa situação desesperadora. Isso é fato, meu irmão. Não é porque você é filho de Deus, não é porque Jesus entrou na sua vida, que tudo vai ser flores para você, que sempre vai ser só vitória, só vitória, só vitória, até porque, como um pastor nosso antigo já dizia, não tem como ter vitória sem luta. Amém? Como uma pessoa pode ser vitoriosa sem antes enfrentar alguma luta, alguma dificuldade, algum desafio? Então, é verdade que nós não gostamos de sofrer, nós fugimos muitas vezes de situações que sejam perigosas, nós não queremos enfrentar nenhum tipo de problema ou tribulação, mas essa é uma realidade de todo aquele que serve ao Senhor Jesus. Jesus já iludiu alguém, dizendo que quando você cresce nele, tudo ia dar certo para você? Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse: no mundo tereis, mas tenha bom ânimo. Não precisa se desesperar por causa das aflições. Você vai passar pelas aflições, mas Ele estará junto com você. Um dos nomes que Jesus recebeu foi Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Ou seja, Ele não é aquele Deus que vê você passando uma situação difícil e fica de braços cruzados, de longe, não. Ele passa junto com você, porque Ele é um Deus presente e não ausente. É um Deus que está perto, não está mais longe. No passado, Deus estava longe. Era muito difícil uma pessoa se aproximar de Deus no Antigo Testamento. Somente o sumo sacerdote poderia comparecer no lugar santíssimo, o lugar onde a presença de Deus descia, onde Deus falava. Mas hoje, meu irmão, eu e você temos livre acesso ao Santo dos Santos. Eu e você temos acesso direto à glória e à presença de Deus. Então, meu irmão, desfrute, aproveite, use este privilégio que você tem.
a presença de Deus na sua vida, porque isso fará toda a diferença nos momentos mais difíceis, nos momentos de adversidade e tribulação. Ele estará lá para te dar forças, Ele estará lá para te sustentar, para te alimentar. No calor Ele será sombra para você, no frio, meu irmão, na chuva, Ele vai ser como aquelas asas, meu irmão. Aliás, a Bíblia diz, né, que Ele nos protege debaixo das suas asas. Então, meu irmão, confiando na presença de Deus, você estará não livre de adversidades, mas na adversidade você terá o escape e o livramento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, fala sobre a história de Agar. Quem era Agar, amado irmão? Vamos lá voltar para o versículo 9. Agar, então, era uma serva de Sara. Lembra que Sara era a esposa de Abraão. E Abraão, ele, quando saiu da terra dos seus pais, da terra da sua parentela, e foi para uma terra sem saber aonde ia, porque Deus tinha chamado ele. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele foi, ele levou a sua esposa também tinha uma serva, que na verdade era como se fosse uma auxiliadora, uma ajudadora, como se fosse uma empregada que estava ali sempre ajudando, auxiliando. Não era uma escravidão nos moldes que nós vemos a escravidão dos africanos, né? Ou nem a escravidão que os egípcios fizeram o povo de Israel sofrer. Não é esse tipo de escravidão. Ela não apanhava com chicotes, nada disso. Mas ela era uma mulher que estava ali para servir a Sara e toda a família que estava ali, andando pelo deserto, rumo a uma terra que eles nem sabiam aonde estavam indo, mas era o lugar que Deus estava conduzindo. Então, chegou um momento que Abraão já era idoso. A maioria de vocês já conhece a história, né? Abraão já era idoso, a sua esposa também era idosa, e aí o Senhor disse para Abraão: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Olha para as estrelas do céu, vê se você pode contar, assim será a tua descendência. E Abraão, ele creu no Senhor, apesar de saber que ele não tinha condições físicas e humanas. Ele não tinha naturalmente condição para ser pai. Ele já era avançado de idade e nunca tinha tido filho com Sara, porque Sara era estéril. Então, ele fala isso mais de uma vez para Abraão. Chega um momento que Deus envia ali anjos para estar dando essa notícia, esse recado. Quando Sara ouve falar que ela seria mãe, ela ri. Ela começa a rir porque pensou: como que eu, com 90 anos de idade, posso ainda ter um filho? Mas eu queria dizer para você, meu irmão, para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Pode o mundo lá fora rir, ou até você mesmo rir no sentido de: eu não acredito, isso não é possível, isso é um absurdo. Mas o Senhor é o Deus que faz coisas absurdas, impossíveis, coisas que as pessoas não sabem explicar. Mas se Ele prometeu, Ele cumprirá. Aleluia. Então, Sara recebeu a promessa, Abraão recebeu a promessa, esse casal então recebeu a promessa de Deus de que eles iriam ter um filho. Foi passando o tempo, Abraão percebeu que Sara continuou sem engravidar, sem ter um filho. E o que aconteceu? Sara teve a brilhante ideia. Falou: olha, eu tenho uma serva, deite-se com ela, e aí o filho que ela gerar, na verdade será meu, porque ela é minha serva, e aí a promessa de Deus irá se cumprir. Mas Deus tinha falado que seria da semente de Abraão com Sara. Mas eles quiseram dar um jeitinho ali, quiseram ajudar o Senhor no cumprimento da sua promessa. Eu quero dizer para você nessa noite: se Deus prometeu alguma coisa para você, meu irmão, Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de recursos humanos para realizar aquilo que Ele já prometeu que vai realizar. Aleluia. Se Ele prometeu, Ele fará. Só que eles acabaram tendo essa ideia, né? Então Agar gerou um filho que foi chamado Ismael.
E Abraão se alegrou com esse filho, cuidou desse filho. Esse filho era muito habilidoso. Só que chegou o tempo em que Sara de fato engravidou e teve um filho que recebeu o nome de Isaque. Eles se alegraram, foi um milagre, você já conhece a história. E eu estou só dando um pano de fundo aqui, explicando o contexto desse texto que nós acabamos de ler. E chegou um momento que Isaque teve que ser desmamado. Alguns estudiosos dizem que em algumas tradições, na época, os bebês, as crianças, na verdade, eram desmamadas entre 3 a 5 anos de idade, certo? A média hoje é uns 2 anos de idade, né? 2 anos a criança vai ser desmamada. Naquela época, por volta dos 3 a 5 anos, então era mais ou menos isso. O texto não fala claramente quantos anos Isaque tinha, mas já era grandinho, crescidinho, não era um bebezinho de colo. Então chegou o momento de Isaque ser desmamado. E Abraão deu uma festa. Se você ler o capítulo 21 inteiro, você vai perceber isso. Abraão deu uma festa. Era até um incentivo para a criança acostumar nessa festa, nesse clima, acostumar a comer alimentos sólidos e sair do leite definitivamente. Então Abraão deu essa festa e ali Ismael acaba zombando, acaba rindo de Isaque, e Sara, obviamente, como toda mãe, não gostou. Qual é a mãe que gosta de ouvir falar que o seu filho está sofrendo bullying, está sendo zombado, estão tirando sarro dele, estão diminuindo ele, estão reparando em algum defeito que ele tem? Nenhuma mãe gosta disso. E foi isso que aconteceu com Sara. Sara não gostou dessa situação. Olha aí, versículo 9. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Por quê? Querendo ou não, por mais que Isaque era o filho de Sara, o filho da promessa, Ismael não deixou de ser filho de Abraão. Abraão tinha afeição e amor pelo seu filho Ismael também. Então ele não gostou disso, parecia uma atitude muito agressiva, muito extrema da parte de Sara, né? Foi uma atitude que talvez levou Abraão a ficar um pouco apreensivo, com medo, desesperado também, né? Eu não posso despachar e entregar esta mulher com o meu filho no meio do deserto. Nós estamos no deserto. Eles vão viver do quê? Vai acontecer o quê? Mas o Senhor tinha um plano. Eu queria que você repetisse comigo. O Senhor sempre tem um plano. Por mais que muitas vezes recebemos más notícias, meus irmãos, que parece que o mundo acabou, parece que Deus nos abandonou, o Senhor tem um plano em toda a situação, que muitas vezes, inclusive diz isso lá em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a má notícia, até mesmo aquelas situações que aparentemente são derrotas, muitas vezes é Deus agindo na sua vida, é Deus te dando uma oportunidade de experimentar a provisão, o livramento, o socorro e a presença gloriosa dele mesmo. Aleluia. Então, Abraão ficou assim, incomodado, né, por causa do seu filho, mas Deus disse para Abraão: Abraão, não fique incomodado. Esse texto é interessante a gente abrir um parênteses para a gente entrar num assunto muito atual. Um assunto muito atual em nossos dias, que se trata do machismo dentro da própria igreja. A gente sabe que existem algumas igrejas que, até influenciado pela Bíblia, até influenciado por muitos textos que dão a entender que a mulher na época, ela era tratada como um ser inferior, era uma pessoa que não tinha voz, que não tinha opinião. Era o marido que mandava em tudo e resolvia tudo sozinho, a mulher tinha que abaixar a cabeça e obedecer. Não era bem assim, porque nós vemos o que aconteceu. Sara foi reclamar com Abraão. Abraão poderia falar assim: cala a boca, mulher. Aqui sou eu que mando. E batia o pé e falava: sou eu que mando, o menino vai ficar, meu filho. Você se incomodando ou não, ele vai ficar. Mas não foi isso que aconteceu. Ele ficou incomodado. Ele
se colocou no lugar dela, mas ao mesmo tempo se colocou no lugar da criança, mas o próprio Deus interviu dizendo: não fique incomodado, faça o que a sua mulher está falando. Olha isso, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser. Pronto, agora as mulheres gostaram. Agora as mulheres falam: tá vendo aí? Todo mundo vai gravar esse texto, a mulherada na terça-feira já vai querer só pregar esse texto. E toda vez que o marido levantar a voz, falar: opa, vamos lá em Gênesis 21, versículo 12, Deus disse: opa, Abraão, faça tudo o que Sara disser. Então agora os homens têm que obedecer. É isso? Não, não é isso. Nós entendemos que o casamento nos moldes de Deus é uma parceria. A gente sabe que existem papéis, Deus colocou o homem como cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, mas não significa que o homem é aquele que pisa na mulher, é aquele que não respeita a opinião, não ouve a mulher, não dialoga com a mulher, nada disso. A ideia é que seja uma parceria. O homem sim tem uma responsabilidade maior, Deus colocou sobre ele uma responsabilidade maior, mas não significa que ele agora tem que fazer a mulher um tapete que ele pode pisar. Aliás, Pedro fala sobre isso, né? Não trate a sua mulher com amargura, entenda que a sua mulher é o sexo mais frágil, seja delicado, seja manso, seja sensível, respeite, cuide, proteja. É essa a orientação de Deus. Então, para aqueles que muitas vezes são contra a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado, conservador, é um livro machista, é porque não conhecem Gênesis 21, versículo 12. O Senhor, Ele é o primeiro a se importar com o direito das mulheres, é o primeiro a se importar que a mulher tenha opinião, tenha voz. Então não vem com essa história de que só agora foi as feministas que conquistaram. Nada disso, isso é balela, é palhaçada. Porque na Bíblia Deus já garantiu, o próprio Jesus, lembra? A mulher adúltera que foi surpreendida lá em adultério, os homens querendo apedrejar, foi Jesus que interviu para salvar esta mulher. Fecha parênteses. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação. Por quê? Porque ele é seu descendente. Não é porque ele não era o filho legítimo que Deus o abandonaria. Deus se preocupou com Ismael, Deus se preocupou com Agar. Ele disse: este menino é seu descendente, então não se preocupe, não se preocupe, farei deles também uma grande nação. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, meu irmão? Sabe o que o Senhor está dizendo, minha irmã? Muitas vezes nós estamos numa situação como se fosse num deserto. A gente olha para o lado, não tem nada, a gente olha para o outro, não tem nada. Olha para trás, não tem nada. Olha para frente, não tem nada, não tem perspectiva. A gente muitas vezes perde as esperanças. Vivemos em situações tão difíceis que parece que não vai ter fim. Parece que é o nosso fim. Parece que tudo se acabou. É a situação de Agar. Foi despejada, foi mandada embora. Mas se ela fosse mandada embora para uma cidade, né, povoada, onde tinha muita coisa, ela tinha recursos, tudo bem. Se ela fosse ali, de repente encontrava um rapaz, casasse, o rapaz tivesse dinheiro, sustentava ela, levava ele para a cidade, tudo bem, mas não foi o que aconteceu. Agar foi para o deserto, junto com seu filho. Abraão tinha afeição, tinha amor, então ele não fez assim: sai daqui, mulher, sai daqui, menino. E não chutou eles, pelo contrário, teve todo o cuidado. Olha o que diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quantos muitas vezes já até aceitaram Jesus? Quantos muitas vezes já são até batizados? Quantos tomam ceia, participam dos cultos, mas vivem uma vida sem rumo, como se estivesse num deserto, devido às adversidades, devido às tribulações que tem enfrentado, muitas vezes se sente como uma pessoa que está num deserto, sem rumo. Era a situação de Agar. Só tinha um pouco de água e um pão. Dá para viver no deserto muito tempo com um pouco de água e pão? Não dá.
Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, pois dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então ela deixou o menino debaixo ali de uma árvore, de um arbusto, e foi à distância de um tiro de arco. Pegou uma distância muito grande do seu filho, por quê? Ela não queria ver o seu filho agonizando até a morte, ela não queria ver o seu filho chorando, pedindo por comida, pedindo por água. Imagina a situação dessa mulher, era desesperadora. Desesperadora. Porque tem gente que fala assim: eu tenho a oportunidade de morrer, uma morte rápida. Já é desesperador, né? Agora imagina uma morte lenta e pior, imagina você ver o seu filho morrendo na sua frente de maneira lenta, agonizando, sentindo fome, sentindo sede, desfalecendo. É terrível. Não é uma morte rápida. Então ela decidiu se afastar. Ela não tinha estrutura, ela não tinha condição de ver o menino sofrer desta forma. Então ela foi a essa distância de um tiro. E a Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. Eu quero dizer para você, meu irmão, não é porque você está num momento ruim e você é filho de Deus que você não pode chorar. Você pode chorar, tem uns momentos que nós vamos chorar. Aliás, Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Não é? Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A vida cristã não é uma vida só de sorriso. Existem momentos que nós vamos chorar. Mas a promessa que nós temos é que o Senhor estará conosco para enxugar as nossas lágrimas. E quando nós chegarmos na glória, Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sentando-se em frente do menino, mas a uma distância muito grande, ela levantou a voz e chorou. Então, o seu choro foi como uma oração. Você não entende o poder do clamor, o poder da oração. Meu irmão, no momento que a luta estiver apertando, no momento que as dificuldades estiverem presentes na sua vida, não é um momento que você tem que ficar murmurando, se lamentando, só reclamando. Não, esse é o momento que você tem que erguer a sua voz, nem que seja chorando, nem que seja com lágrimas, mas erga a sua voz, clame pelo socorro do Senhor. Ele é o Deus presente, é o Deus que está perto, nunca se esqueça disso. Versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar, e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Oh, meu irmão, aleluia! Onde é que você está muitas vezes? Onde é que você está? Talvez numa situação desesperadora como essa, sem saída, sem solução, sem perspectiva, sem propósito. Clame ao Senhor. Vá ao Senhor em lágrimas, meu irmão, mas vá ao Senhor, não deixe de recorrer ao Senhor, porque Ele não é um Deus cruel que tem prazer em ver as pessoas sofrendo, não, Ele permite você passar pelo sofrimento, mas a ideia é que você busque a sua presença, para que no momento da dor, Ele intervenha e se apresente como seu Pai bondoso, e se apresente como o Deus que cuida de você. Aleluia. Assim como aconteceu com Agar, o Senhor também, Ele vai enviar o anjo do Senhor. A Bíblia diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Amém? Lá no Novo Testamento, para aqueles que acham que anjos só apareciam no Antigo Testamento, não, no Novo Testamento, em vários momentos, os anjos apareceram. Os anjos não são seres que devem ser adorados, não, a nossa adoração é somente a Deus. A Bíblia diz que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Você sabia disso, meu irmão? Você sabia disso? Os anjos, eles existem para nos servir. Quando Jesus termina lá a sua tentação, ele fica 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que os anjos o vieram servir. Amém? E fala no Novo Testamento que os anjos são seres ministradores a serviço de todos aqueles, não só de Jesus, de todos aqueles que vão herdar a salvação. Quantos herdeiros da salvação nós temos aqui nessa noite?
Então o anjo do Senhor, os anjos de Deus, eles são seres ministradores ao nosso serviço. Eles vêm para nos ajudar, eles vêm para nos livrar muitas vezes sob o comando do nosso Deus, que está do nosso lado. Aleluia. Então o anjo do Senhor, o anjo de Deus, chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Uma pergunta meio, parece até engraçado, né? Ele estava vendo a situação. Muitas vezes Deus vai perguntar para você: o que está acontecendo? Não porque Deus não saiba o que está acontecendo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo, de maneira até mais profunda do que você mesmo. Mas Ele pergunta para você o que está acontecendo, porque Ele quer ouvir de você o quanto você depende e confia nele. Porque muitas vezes nós demonstramos a nossa confiança em Deus através da oração. Quando você vai até Ele para pedir, você está demonstrando dependência, fé. Você está acreditando que Ele tem poder para resolver. Então muitas vezes nós temos que desabafar com Deus e falar: Deus, é isso que está acontecendo comigo. Conte os detalhes, não porque Deus não saiba os detalhes, mas como uma forma de demonstrar a sua fé e a sua dependência em Deus. Mas conte os detalhes, fale os detalhes para Ele: olha, está acontecendo assim, isso está me chateando, eu estou desesperado por isso, eu estou chorando, eu não consigo dormir, porque isso não está me deixando dormir. Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas fala para Deus, fala para Deus. Como a gente canta aqui de quarta-feira, né? Vou levar meus problemas para Deus. Amém? Minha irmã, às vezes você quer levar o seu problema para o seu marido, quer levar o seu problema para as suas amigas, para as vizinhas, para os filhos, quer descontar os problemas nos filhos. Leva para Deus, porque é só Ele que pode resolver. Amém? É claro que você pode conversar, explicar. Se seu marido for crente, ele vai te ouvir, ele vai orar com você, mas resolver mesmo é só o Senhor. É só o Senhor que... Então leva para Ele, apresente diante dEle, coloca no altar de Deus. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas você tem que entregar. Você não pode guardar para você, você não pode tentar você resolver sozinho. Entrega, fala para Ele, faça igual Agar, que o seu choro seja ouvido pelo Senhor. O que está acontecendo, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Vamos continuar o texto. Versículo 18. Ponha-se em pé, levante o menino e o segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Sabe a primeira coisa que acontece quando estamos diante de uma situação desesperadora? Ficamos prostrados. Não conseguimos nem levantar. É claro que no caso dela, ela não tinha forças físicas também devido à falta de alimento. A sede faz isso. Mas mesmo que ela estivesse sendo alimentada, muitas vezes situações difíceis levam as pessoas a ficar na cama. Não é isso que tem acontecido com muitas pessoas que estão sofrendo com depressão? Ela não tem coragem de levantar, ela não tem força, ela não tem estrutura de levantar da cama. Por quê? Porque ela está mergulhada no problema. O problema tem sufocado a pessoa. Então é nessa hora que nós temos que clamar ao Senhor. E aí o que o Senhor orientou através do seu anjo? Coloque-se de pé. Fique... Não precisa. O que o anjo falou é isso. Coloque-se de pé. Fique de pé. Não fique aí deitado. Não fique aí prostrado. Levante. E tome posse da promessa que eu tenho para você, mesmo que você não esteja vendo. Você ainda vai continuar olhando ao redor e continuar vendo o deserto, mas eu farei do seu filho uma grande nação. Sabe, meus irmãos, nós temos que aprender a parar de enxergar com os olhos físicos e passar a enxergar com os olhos espirituais, os olhos da fé. Você sabia que o Senhor, Ele tem planejado e projetado coisas grandiosas. Mas para nós vivermos coisas grandiosas, nós precisamos visualizá-las antes de estarmos lá. É isso que o Senhor estava ensinando a Agar. Coloque-se de pé e segure, levante o menino também, e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Fique de pé, porque sou eu que te dou força. Fique de pé, porque você não vai acabar a sua jornada aqui. Ainda tem uma longa caminhada para você.
farei dele um grande povo. Ué, mas Ismael não era o filho da promessa. Isaque era o filho da promessa. Não é? Mas Ismael era também descendente de Abraão, era filho de Abraão. E se ele era filho de Abraão, lembrando que Abraão é o pai da fé, é o homem que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus e ouvia a sua voz. Inclusive foi chamado mesmo de o pai da fé, porque mais para frente, o único filho que ele tem, você sabe a história, Deus pede Isaque como oferta e sacrifício, e Abraão fez. Abraão fez, foi lá, estava pronto a oferecer, mas na última hora, quando ele estava prestes a matar o seu filho, Deus falou: não precisa, você já provou que você realmente me ama, que você crê, que você tem fé verdadeira. Então, Ismael, querendo ou não, era filho do pai da fé. E como filho do pai da fé, ele também tinha promessa na vida dele. Aleluia. E meu irmão, eu quero dizer para você, Deus não tem promessa igual para todo mundo, a não ser a salvação. Amém? Deus prometeu que salvará todo aquele que crê. Então, o que crê vai ser salvo. E ponto final. Só que existem promessas que dizem respeito a esta vida. Então, talvez Deus não tenha a mesma promessa para todo mundo. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Deus não se esqueceu de você. Deus não vai te abandonar no deserto, no meio do caminho. Ele estará lá, Ele enviará o seu anjo para te dar a resposta. Ele enviará o seu anjo para te colocar de pé nos momentos que você estiver caído. Aleluia. O que aconteceu no versículo 19? Então Deus lhe abriu os olhos. E o que ela viu? Um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Você sabe que o menino estava morrendo, não era nem por falta de alimento, era por falta de água. Dizem que o ser humano consegue ficar pelo menos 40, 50 dias sem comer, desde que esteja bebendo água. Porque existe uma necessidade em todo ser vivo, todo ser que respira, necessita de água. Necessita de água. Será que é por isso que Jesus, ele se compara à fonte de água viva? Porque, espiritualmente falando, não dá para viver sem Ele, não tem como viver independente dEle. Nós dependemos dEle, assim como dependemos da água para o nosso corpo físico, dependemos de Jesus para o nosso corpo espiritual. Mas Ismael estava ali desfalecendo porque não tinha água. Ele ia morrer, literalmente, de sede. E estava morrendo, estava à beira do fim, mas o Senhor abriu os olhos. Você sabia que em momentos desesperadores, muitas vezes nós ficamos cegos? No momento de desespero, já ouvi falar de pessoas que, com medo talvez de se afogar, ou medo de altura. Tem até uma história, não sei se é real, diz que um alpinista estava caindo e ficou preso ali pela corda. E aí ouviu uma voz dizendo: corta a corda. E ele falou: não, se eu cortar, não sei se ainda tem muito mais para baixo. Acho que tinha alguma coisa que estava impedindo a visão dele. Ele não estava enxergando o que tinha abaixo dele. E ele não cortou. E ficou ali. Sendo que, se ele cortasse, ele estava a poucos metros do chão. Então o medo muitas vezes nos paralisa, o medo nos cega, o desespero muitas vezes faz com que a gente não veja coisas que estão na nossa frente, que muitas vezes vão nos solucionar, vão nos ajudar. Mas o desespero faz a gente fechar os nossos olhos. Então os olhos de Agar estavam fechados, mas quando o anjo do Senhor apareceu, os seus olhos se abriram e ela viu um poço de água. Amém? E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto, continuou morando no deserto. Olha que interessante. Você sabe que o povo de Israel, depois da escravidão, viveu 40 anos no deserto. Não é isso? 40 anos no deserto. Deserto tem mercado, padaria, açougue. Não tem. Deserto tem água em cada esquina. Não tem nem esquina. Não tem nada. Deserto é sol, areia.
De noite é um frio absurdo. Você pode morrer de frio à noite ou de calor durante o dia. Mas a Bíblia diz que nos 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, de dia o Senhor era uma nuvem que fazia sombra para eles, e ao mesmo tempo era o GPS que conduzia e guiava eles até a terra prometida. E de noite, quando estava frio, Deus se apresentava como uma coluna de fogo e aquecia eles. Aleluia, meu irmão, a sua vida pode ser um deserto, mas o Senhor estará lá como nuvem para fazer sombra no seu calor. O Senhor estará lá de noite, nas noites mais escuras e mais frias. O Senhor estará lá como uma nuvem, como uma coluna de fogo para te aquecer. Aleluia. Deus estava com o menino, mesmo no deserto, e o menino cresceu, não morreu, como Agar pensava que iria acontecer. Então, no momento de desespero, você fala assim: agora acabou para mim, agora já não tem mais jeito. Agora para mim não tem mais solução. Clame ao Senhor, confie no Senhor. Meu irmão, não se desespere, porque Deus vai enxugar as suas lágrimas. Deus, Ele está vendo as suas lágrimas, Ele está ouvindo o seu choro, Ele está vendo a sua situação. Não pense que Deus te abandonou, que Ele se esqueceu de você. Não pense que para você acabou. Não acabou, meu irmão. Deus ainda tem promessa para você. Aleluia. Então o menino morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. E ele então, casando com a mulher, teve filhos, e de fato a promessa de Deus se cumpriu. Mesmo numa situação que era impossível. Era impossível essa família ser bem-sucedida. Era impossível essa mulher com esse filho ter algum futuro aos olhos humanos. Mas o Senhor, Ele olha lá na frente. Amém? A nossa visão é limitada, meu irmão. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, meu irmão, não fique desesperado achando que, eu calculei, e pela lógica, pela razão, eu acho que não vai dar certo, meu irmão. O Senhor, Ele age além da razão, além da lógica. Ele é o Deus que age de maneira sobrenatural. Você está acostumado a viver só no natural, mas Ele é o Deus do sobrenatural. Clame ao Senhor, chore, fala para Ele o que está acontecendo com você. Não fique desesperado. Não fique desesperado, não, porque o desespero vai te cegar. E muitas vezes vai te matar sem necessidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, agora pode se colocar de pé. O Senhor ainda tem promessa para você, o Senhor tem um plano. Os planos do Senhor jamais são frustrados, nem deserto, nem tempestade, nem o sol mais escaldante pode frustrar os planos do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que não importa a situação, não importa a adversidade, não importa que, ainda que estejamos, ó Pai, como num deserto, Senhor, sem perspectiva, Senhor, sem visualizar nada, Senhor, com os nossos olhos físicos, nós sabemos que podemos visualizar com os olhos da fé. Nós podemos, Senhor, ver que, confiando no Senhor, nós temos um futuro garantido, um futuro certo, Senhor. Nós confiamos, ó Pai, que o Senhor não se esqueceu de nós, o Senhor não nos abandonou. O Senhor diz na sua palavra: ainda que uma mãe desampare o seu filho, todavia eu não te desampararei, diz o Senhor. O Senhor é aquele que não desampara, não abandona. O Senhor é aquele, Senhor, ó Pai, que nos segura com a mão direita. O Senhor é aquele que nos protege debaixo das tuas asas. O Senhor é aquele que muitas vezes vem saciar a nossa sede no meio do deserto. Faz aparecer um poço, faz aparecer um manancial de águas no meio do deserto. O Senhor é aquele que nos faz da fraqueza tirar força. Como diz lá em Hebreus, Senhor, ó Pai, o Senhor é aquele que fez grandes homens, Senhor, aliás, pequenos homens, Senhor, da fraqueza tirarem força. E como disse o apóstolo Paulo, quando ele aprendeu a lição: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu estou numa situação de fragilidade, é aí que eu tenho a oportunidade de experimentar a força que vem do alto, o poder de Deus que é sobrenatural e nos faz andar
por sobre as águas. Vem, Senhor, em nome de Jesus, capacitar a tua igreja a andar, Senhor, pela fé. Nos capacita, Senhor, a andar sobre as águas. Não permita que, assim como Pedro, Senhor, ficou olhando para a tempestade, para o vento, para o mar e afundou. Não permita, Senhor. Não permita que os nossos olhos fiquem, Senhor, distraídos, Senhor, com o vento e com o mar. Nós queremos ficar com os nossos olhos fixos em Ti, Jesus, porque é só olhando para o Senhor que nós vamos andar, Senhor, acima dos problemas, acima das adversidades, Senhor. Contigo nós sabemos que podemos saltar muralhas. Contigo nós podemos passar pelo meio de um batalhão, como disse Davi. Contigo, Senhor, ó Pai, nós podemos viver, Senhor, o impossível. Então, em nome de Jesus, capacita, Senhor, o teu povo, renova as forças, levanta aquele que está caído, traz alegria àquele que está triste nessa noite, derrama a tua paz, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, Senhor, mais e mais no coração de cada um, Senhor, mostrando que o Senhor ainda tem promessa, o Senhor ainda tem um futuro, Senhor, um futuro certo para cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por este culto, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor. Eu te peço, leva cada um para os seus lares, debaixo da tua proteção. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. A irmã Eliana quer falar. Quer dar um testemunho? Amém. Pode se assentar. A irmã Eliana vai dar um testemunho para a glória de Deus. A paz do Senhor a todos. Eu vim dar o testemunho do meu marido. Vocês já sabem que ele passou, né? Mas graças a Deus, agradeço a Deus, né, por ele estar com vida. Fez 4 cirurgias, né, seguida, foi no UTI, ficou 10 dias. Eu achava que já era o fim, né, não tinha mais jeito. Mas eu dobrei meu joelho, clamei a Deus e ele ouviu. E eu obrigado por ele estar aí, né, já saiu do hospital, ficou 2 meses e 7 dias. Pela oração dos irmãos também, que orou, né, que ajudou. Mas graças a Deus ele está bem, está em casa, para a glória de Deus, né. Eu estou aqui agradecendo a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. É exatamente isso, meu irmão. Continue orando. Deus vai continuar operando, fazendo maravilhas, resgatando muitas pessoas que estão no deserto achando que é o fim. Mas não é o fim. Com o Senhor não é o fim. É apenas o começo. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.